A gente viu ali, por exemplo, a Petrobras assumindo alguns postos importantes na luta em relação à competitividade, porque o Bolsonaro e aquela refinaria que ele acabou vendendo lá para o fundo ligado ao Oriente Médio, a gente viu que a alegação era que deveria se vender aquela refinaria porque isso geraria ali uma competitividade maior e, em consequência, em tese, melhores preços também. Isso aconteceu? Não. Não aconteceu. Tanto que a gente pode trazer de cara para vocês aqui a informação de que esta refinaria lá, comprada lá pelo fundo que presenteou o Bolsonaro, ou pessoas ali do entorno desse fundo que presentearam, entre aspas, o Bolsonaro com quase 20 milhões em presentes, né? Muito amor e muito carinho pelo ex-presidente. A refinaria deles vende ali o combustível em média 6% acima da média nacional. Não sei como é que tá o cálculo hoje, mas eu já fiz vídeo aqui falando sobre isso há um tempo atrás. Então, com essa situação agora da Petrobras, certo? Com essa ação da Petrobras agora, o que acontece? A Petrobras vai ter direito ali em negociar o preço e isso vai fazer com que a Petrobras passe a dominar o mercado de novo, gerando lucros para ela, tá? Como empresa pública, vai voltar a ser uma empresa pública de grande valia. Lembre vocês que durante o governo do PT no Brasil, a Petrobras chegou a ser uma das 3 maiores empresas petrolíferas do mundo, em valor de mercado inclusive também. E pode acontecer de novo agora, tanto que eu estava vendo o comentário do Carlos Alberto Sadenberg, dizendo que o que a Petrobras faz com essa alteração é praticamente aniquilar as empresas privadas ligadas ao setor de combustíveis. Pois é. Que maravilha, né? Já que a empresa pública vai poder ganhar mais dinheiro, reverter isso em preços baixos de combustíveis e o lucro em investimento em educação, bem-estar, tecnologia, ciência, porque a gente precisa lembrar que a Petrobras, ela não é apenas uma empresa de derivados de petróleo, ela é uma empresa de tecnologia também. Porque foi a Petrobras, por exemplo, que desenvolveu a tecnologia de exploração do pré-sal, porque muita gente no mundo não acreditava muito que o pré-sal daria os frutos que acabou dando. Então a gente precisa dar sim aqui os loiros à Petrobras, em específico pela parte da ciência de investimento que se teve na Petrobras, tá? Superchat aqui do nosso querido Antônio Moreira. Muito obrigado, Antônio, pelo superchat aqui. E diz o seguinte: boa tarde, grande Carlito. Não seria a hora do pronunciamento do presidente dar esta grande notícia? Eu não sei se ele vai se pronunciar por enquanto, Antônio, para não ofuscar nesse momento o papel ali que é do ministro das Minas e Energias e do presidente da Petrobras. Mas pode ser que ele se manifeste também. Não acho impossível não, tá? E aí, gente, seguindo aqui, né, o que fala sobre a questão da precificação, vindo aqui para baixo, tá? A precificação competitiva mantém um patamar de preço que garante a realização de investimentos previstos no planejamento estratégico sob a premissa de manutenção da sustentabilidade financeira da companhia. A Petrobras reforça seu compromisso com a geração de valor e sua sustentabilidade financeira de longo prazo, preservando a sua atuação em equilíbrio com o mercado. Os ajustes de preço de diesel e gasolina continuarão a ser divulgados nos canais de comunicação aos clientes e no site da companhia. E eu fui ler aqui a tal diretriz, essa aqui, né, que parte dos apoiadores do outro candidato ali, que seria da esquerda, estão dizendo, olha, tá mantendo a diretriz de 2022. 2022 era o governo do Bolsonaro, não mudou nada. E eu fui ler o que diz aqui a diretriz de 2022, que eles dizem que não mudou nada, né? E tá aqui, ó, vamos ler aqui o que diz a diretriz. Ó. Petrobras, aprimoramento da governança da política de preços. Rio de Janeiro, 27 de julho de 2022. A Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, informa que seu Conselho de Administração, em reunião realizada hoje em linha com o aprimoramento contínuo de sua governança, aprovou diretriz de formação de preços do mercado interno. Diretriz. A diretriz inteira a competência da diretoria executiva na execução das políticas de preço, preservando a prioridade e o resultado econômico da companhia, buscando maximizar sua gestão de valor. Além disso, a diretriz incorpora uma camada adicional de supervisão da execução das políticas de preço pelo Conselho de Administração e Conselho Fiscal, a partir do reporte trimestral da diretoria executiva, formalizando prática já existente. Os procedimentos relacionados à execução da política de preço, tais como periodicidade dos ajustes dos preços dos produtos, os percentuais e valores de tais ajustes e a conveniência e a oportunidade em relação à decisão dos ajustes dos preços permanecem sob a competência da diretoria executiva, ou seja, a diretriz está dizendo aqui basicamente que é a diretoria executiva, junto com outros
instrumentos de estruturação da Petrobras é quem regulamenta a decisão sobre aumentar o preço, manter o preço, baseado ali também na competitividade interna e externa. Vale destacar que a referida aprovação não implica em mudança das atuais políticas de preço no mercado interno, alinhadas aos preços internacionais e tampouco no Estatuto Social da companhia. A referida diretriz pode ser consultada no site Relacionamento com Investidores da Petrobras nesse link, eu acessei lá. E o que é que muda aqui nessa diretriz? O que muda aqui é que a aplicação da diretriz é a mesma. Se utiliza ali, por exemplo, a diretoria executiva como um dos mecanismos para ajudar na elaboração do preço, dos reajustes, porém não vai se utilizar mais o alinhamento ao preço internacional do mercado para, por exemplo, se majorar ali o preço do combustível no Brasil. E como é que eu sei disso? Porque aqui na própria diretriz de formação fala: o Conselho de Administração da Petrobras, no uso de suas atribuições e nos artigos 29, inciso 1º e 2º do Estatuto Social da companhia, estabelece a seguinte diretriz de formação de preço no mercado interno, a ser aplicada aos derivados de petróleo e gás natural comercializados no mercado interno. E aqui tem o primeiro ponto: a diretoria executiva deverá preservar e priorizar resultados econômicos da companhia, buscando maximizar a geração de valor. Ou seja, a companhia, a diretoria executiva tem de priorizar os lucros da Petrobras e a geração de valor. Isto quer dizer que a Petrobras vai ter de praticar o preço internamente que o mercado internacional pratica e ter prejuízo internamente, como algumas pessoas estão falando? Não. Mas a Petrobras não precisa explorar o consumidor nacional, que é o que o Lula comentou ali de abrasileirar o preço do combustível. A diretoria executiva, no uso das suas atribuições e nos termos do artigo 34, inciso 2º, item C, do Estatuto Social da companhia, na formulação das práticas de preço, deverá buscar maximizar a geração de valor para a companhia, praticando sempre preços competitivos. É isso que está dizendo a diretriz, que a maioria dos apoiadores desse outro candidato 2022 que eu citei tem criticado aí o PPI, o fim do PPI, sem ler. Ah, vocês leram lá, não mudou nada, tá a mesma coisa, porque tá dizendo lá que é para seguir a diretriz de 27 de julho de 2022. 2022 era o governo do Bolsonaro, e o Bolsonaro não mudou isso. O que tá falando aqui é como a Petrobras deve atuar para manter os seus lucros, para valorizar ali o preço dos seus derivados e também fazer parte do mercado analisando a competitividade, certo? Só que com o fim do PPI, o que muda é que o preço não vai ser unicamente balizado pelo valor do barril no mercado internacional. A Petrobras poderá decidir se vai vender mais barato, se vai vender até mesmo um pouco mais caro, dependendo de como é que for o processo, para onde é que vai a venda, qual que é a negociação, certo? Que reflitam o valor de seus produtos no mercado e contemplando as principais alternativas de suprimento de seus clientes, sejam fornecedores dos mesmos produtos ou de produtos substitutos. Isso está lá, inclusive, no comunicado da Petrobras. Na execução das políticas de preço, buscando maximizar a geração do valor para a companhia, a diretoria executiva ou alçada por ela, delegada, deverá acompanhar a evolução do mercado brasileiro de derivados de petróleo, considerando, por exemplo, o efeito da venda de ativos de refino, dos produtos substitutos e a atuação dos importadores, tendo como principal balizador de preço competitivo o equilíbrio dos preços da Petrobras com os mercados nacional e internacional, e observando também a participação de mercado necessária para a otimização de seus ativos, bem como a preservação de um ambiente competitivo salutar nos termos da legislação em vigor. A diretoria executiva deverá reportar trimestralmente, ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal a evolução dos preços praticados no mercado nacional para diesel, gasolina e GLP, bem como a participação da Petrobras nestes mercados. E é o que aconteceu, que eu achei até interessante aqui, ó. Olha o que o Carlos Alberto Sannenberg falou aqui, ó. Petrobras vai esmagar o setor privado. Uma estatização às avessas. Carlos Alberto Sannenberg fala sobre o anúncio da Petrobras, sobre o fim da paridade internacional do petróleo e a nova política de preços. O comentarista destaca que a nova política não tem uma fórmula clara. Para mim, tá lá no comunicado quais elementos serão utilizados no cálculo, né? Que pode ter variação ali dependendo do que se deseja para o mercado interno.
O comentarista destaca que a nova política não tem uma fórmula clara de como será feito o reajuste. A desconfiança é que a Petrobras vai para cima do setor privado. Uhul! Que bom, bora, camarada Lula! Tentando combater a privatização via mercado. Carlos Alberto Sardenberg destaca que a Petrobras está se preparando para ir ao mercado e disputar com as outras empresas usando seu forte poder de competição e exclusividade em diversos setores. E aqui entra até uma certa ironia, né? Porque os defensores do antigo candidato lá da esquerda que tem atacado o Lula aí, eles mesmos pegavam vídeos deste candidato na internet para dizer que o candidato com frequência dizia que a Petrobras deveria utilizar o seu poder de barganha, deveria utilizar o seu poder de mercado para negociar e fazer valer o que o conselho determinava, já que a Petrobras tinha ali em tese o número maior de votação dentro do conselho e de poder também em decisões. Não era isso que eles falavam ali, só para vocês entenderem como é que é meio controverso, né, parte do pensamento desse pessoal aí. E aí segue aqui as falas do Sardenberg. Está se preparando para o mercado disputar com outras empresas usando seu forte poder de competição. Deixa eu só aumentar aqui o tamanho para ficar melhor para a gente ver. O seu forte poder de competição, exclusividade em diversos setores. O risco é acabar com o setor privado. O que para a Petrobras não é um risco, é ganho. Exatamente. A Petrobras vai acabar ali, através da concorrência, podendo ter, quem sabe, um monopólio em algumas áreas, porque para a empresa estatal, que tem ali as vantagens de controlar alguns segmentos, é mais interessante ter um preço abaixo dos concorrentes para ganhar muito mais dinheiro e tornar isso um investimento em tecnologia, em educação, em projetos e planos sociais e programas sociais, para ajudar a reduzir a desigualdade social, para ajudar o Brasil a voltar ao patamar econômico que a gente tinha na primeira década dos anos 2000, durante o primeiro governo e o segundo governo Lula ali, parcialmente, tá? E aí segue. O ponto é que não tem mais fórmula definida de reajuste de preço. Fica por conta da Petrobras. Quem sabe eles vão fazer uma estatização às avessas, completa Carlos Alberto Sardenberg. Uma política que vai na linha da estatização é do uso da Petrobras para combater a privatização que houve anteriormente. Sardenberg reforça que se for competir, a Petrobras vai esmagar as outras. Nossa, que interessante, né? Alguém ligado ao mercado financeiro, entendendo ali que a Petrobras tem capacidade para esmagar os supostos concorrentes. Que maravilha, né? Isso só mostra o quê? A força que a estatal brasileira tem. Esse é o ponto que a gente precisa trazer para discutir aqui nesse momento da live. O que o governo está fazendo nesse momento é acabar com a exploração da vida do combustível para o povo brasileiro e negociar batendo de frente com as outras empresas privadas para que a Petrobras consiga ocupar outros mercados, para que a Petrobras consiga expandir em outros lugares e quem sabe voltar até mesmo a pensar em um projeto, como aconteceu em Abreu e Lima, por exemplo, para se construir ali polos de refino, porque o Brasil é autossuficiente na produção de petróleo, mas não é autossuficiente no refino. A gente ainda precisa importar combustível porque a gente não consegue atender o mercado nacional com o que a gente tem aqui de refinarias no Brasil. Sem falar que algumas foram privatizadas, inclusive, durante a gestão de Jair Messias Bolsonaro e Paulo Guedes. Então é sim uma grande notícia. É triste, sabe para quem? Para quem é contra. Para quem é contra a Petrobras ser utilizada para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro. O João Braz citou ali que o Sardenberg deve ser acionista da Shell. Eu também acho, viu, João? Porque, inclusive, a Shell hoje estava com as ações em baixa, né? Então ele deve estar preocupado ali, porque as ações da Shell estavam em baixa. Então, provavelmente, ele é acionista da Shell. Qual o conselho que eu posso dar para o Sardenberg? Venda as suas ações da Shell e compre ações da Petrobras, tá? Vamos para a nossa próxima